Que maravilha! Nós estamos aqui com a imprensa jovem. Conta pra mim, da onde vocês vieram? Bom, nós somos da Zona Leste, Jardim Romano, e somos da escola Céu Três Pontes. E o seu nome? Meu nome é Rauana. Rauana. E você? Sara. E como é que você entrou nisso, Sara? Eu entrei porque a professora Lívia passou nas salas perguntando quem queria fazer. Aí eu falei que eu queria. Você falou que queria ser jornalista? Sim. É mesmo? E você, como é que você chama? Anissa. Anícia? Conta aí, como é que você entrou nisso? Culpa dela e dela. Culpa! Porque minha professora me indicou, eu e um amigo meu, É? pra fazer meio que uma experiência lá na USP. Aí a gente fez uma matéria e eu acabei entrando. É lá esse na ano USP da Zona Leste, lá? Não, na USP é do Butantã. E eu acabei entrando nesse ano definitivamente. E o porque que eu você estuda? Eu estudo, deixa eu ver. Matéria não é mais que criança estuda, né? Ensino Sim, fundamental sim. português. Você está no fundamental. artes. E você? Está em que ano? Eu tô no sexto. No sexto. E você? Sexto. Hã? Sexto. Somos tudo aqui. E você é? Eu sou a Regiane, eu sou professora de artes delas e tenho um projeto do Imprensa Jovem, no Céu Três Pontes, no Jardim Romano. Hã? Que coisa maravilhosa. E eu sou do Diálogos do Sul, que vê o mundo pelos olhos do Sul. Tá? E busca a integração do Sul. O que você acha disso? É bem interessante porque as nossas alunas estão aprendendo ainda, né? A lidar com jornalismo. Então, elas vão me entrevistar e eu gostaria que você gravasse isso também para sim. mim, entendeu? Oi, gente, eu sou a Rauana. Oi, gente, eu sou a Sara. Oi, gente, eu sou a Anissa. Eu sou a professora Regiane. E somos alunas e ela é a professora e coordenadora do Imprensa Céu Três Pontes. E hoje estamos aqui com o jornalista Paulo Canabrava. Tudo bom? Tudo bem, contente de estar aqui com vocês. Muito contente mesmo. Qual é o motivo dessa entrevista? Bom, já vamos começar. Conte para nós, quem é você? Bom, eu sou um veterano jornalista, né? Eu comecei a trabalhar em 1957, assim, de jornalista. Eu tinha, né, um pouquinho mais que a idade de vocês. Eu não sei fazer outra coisa. Então, eu já trabalhei em grandes jornais do Brasil, né? Jornais importantes, assim, eu era repórter político. E aí, por ser repórter político e ter uma posição de defesa da democracia, eu fui muito perseguido. Bom, qual sua sugestão para tornar a cidade um lugar melhor? Para tornar a cidade melhor, o povo precisa se organizar nos bairros, né? Formar e discutir nos bairros as necessidades do bairro, do município, do estado e do país, porque tudo se relaciona. Entende? Não adianta a gente querer pensar só a cidade. Agora, a cidade é muito importante. A eleição mais importante que a gente tem é a eleição municipal. Por quê? É lá que a vida acontece, né? É lá que você mora, é lá que você pisa no barro, é lá que você cheira o esgoto, céu aberto, né? É lá que você vai na escola. A vida transcorre no município. Então, quando a República foi concebida como uma federação, né, a base menor dessa federação é o município. E você vê que a organização do município repete a organização da União, né?
no governo federal você tem o executivo, o legislativo, né? E no estado você tem também, né? E no município você tem o executivo, o legislativo. Só que, eu não me lembro agora a data, foi aprovada uma lei que se chama o Estatuto da Cidade. Esse Estatuto da Cidade prevê que cada comunidade organize, né, para discutir os assuntos. Então, se prevê ali a fazer nos bairros a conferência sobre educação. Então, reúne o bairro para discutir educação. Outra conferência de segurança, outra de saúde, outra de transporte, outra de desenvolvimento urbano, que é como vai cuidar da cidade e tal. Então, esse Estatuto da Cidade, que é lei, né, prevê que tem que ter os conselhos comunitários e as conferências da cidade. Por que ninguém faz isso? Não é uma boa pergunta? É, uma boa pergunta que pega isso. Você responde para mim por que ninguém faz isso? Porque eles não querem dar importância e porque eles acham que não tem relevância mudar a vida das pessoas, mas sim só a deles. Quer ver? Ela sabe das coisas. Então, o caminho está dado. Você vê? A gente está aqui exatamente discutindo como a gente participar de pensar essa cidade. Então, essa experiência vocês têm que levar lá para o bairro, né? E organizar o bairro para pensar o bairro, né? Pensando o bairro dentro, vocês estarão pensando a cidade. Né? E se organizar assim por cada setor, né? Setor de desenvolvimento urbano, como é que vocês querem que se desenvolva lá? Com um monte de prédio? Com Minha Casa Minha Vida, que é uma favela de cimento? Como é que vocês querem que resolva o problema da habitação? Como é que vocês querem que resolva o problema do saneamento básico? O que é o saneamento básico? O ensinamento básico é um ensino que ele é mais curto. Saneamento básico. Saneamento básico. Me intrometendo aqui, eu tenho uma pessoa que vai saber essa resposta e eu tenho certeza, porque do jeito que ela tá olhando aqui pra nós, a boca dela está fervendo pra ela falar com a gente. Eu não lembro muito bem o que é saneamento básico, mas pelo que eu sei, né, pelo que eu me lembro agora, é o que? A purificação da água, o tratamento do esgoto e etc. Tudo que tem a ver com o bem-estar da água para o nosso consumo. Muito bem, é isso mesmo. A água é a coisa mais vital. Não existe vida sem água, você sabe, né? Eu tive no deserto do Saara e também eu tive no deserto do Chile. Não tem vida. Não tem água, não tem vida. Se a gente tirar toda a água sua, sobra 5%, sabia? Que não é tudo pra viver, né? A gente vai morrer. Não, se tirar, você é 80% de água. Por isso que você não vive sem água. Então, a água é o bem mais precioso, porque a água é a vida, não é? A água é a vida. Então, caramba, né? Essa cidade de São Paulo é a cidade mais burra do planeta. Por quê? Que não valorizar. Não, menina, essa cidade tinha mais de 100 riachos confluindo em cada rio que corta a cidade. A cidade é como se fosse uma ilha cercada de um lado pela bacia do Rio Pinheiros e do outro lado pela bacia do Rio Tietê. Né? Tem um divisor de água, que é uma montanha assim, né? Tem um divisor de água, e esse divisor de água era cheio de mananciais que alimentavam esses rios. São Paulo podia ser como uma Veneza, assim, cheia de rio, com todos os transportes urbanos feitos de rio. Porque quando os europeus chegaram aqui,
a população que morava aqui, que era uma população enorme, né? Os índios, toda a comunicação deles era por rio. Eles saíam de São Paulo e iam até Belo Horizonte, tudo por rio. Né? Iam para Minas e dava para você ir navegando por rio até Buenos Aires, na Argentina. E hoje não dá mais. Agora, veja você, quando eu era criança, o Rio Tietê, eu nadei no Rio Tietê. O meu professor também falava isso. Quando o meu professor foi dar aula pra gente, ele falou que eles viviam ali, o Rio Tietê, eles nadavam, faziam várias coisas, mas de hoje em dia, só uma lembrança mesmo, que é passada, mas que não dá mais pra viver. Não existe no mundo um rio como é o Rio Tietê. Não existe no mundo um rio como é o Rio Pinheiros. Não, de imundos, mortos, não tem vida nesses rios, nenhuma. Quando, né, todos os rios aqui eram cheios de vida. Se você tivesse com fome, você ia no rio Tamanduateí e pescava um peixe. Entendeu? Eu ia lá no rio Pijaçuçara e se alimentava. O rio Tietê podia alimentar essa cidade de peixe. Né? A bacia do rio Tietê, que a gente chama bacia do rio, é o rio com todos os seus afluentes. Né? Essa é a bacia. Podia sustentar essa cidade do tamanho com peixe, proteína e água. Água para poder viver. A comida e a água são necessárias na nossa vida, né? E sem água não existe vida, né? E então nós precisamos preservar esse bem. Esse é um direito assim fundamental, porque é vida. Então você tirar a água da população, você está matando a população. Você cobrar para pôr água na sua casa, entende? Você está explorando um direito fundamental, que é o direito de você sobreviver. Né? Fornecer água é dever do Estado, é dever da sociedade. Você não pode viver sem água. Então, como é que a água nossa está estragada? Não serve para a gente, para a vida. É isso? Essas coisas. Né? Diga. Bom, agora só fazendo uma observação, o meu professor também falou que antes assim, né, lá o Rio Tietê era o rio localizado maior do mundo, né? E lá dava pra nadar, fazer essas coisas. De hoje em dia lá tá sem vida o rio e essas coisas. E hoje o rio localizado maior do mundo, né, é o rio Amazonas, que ele falou assim que também antes era muito, muito cheio e agora tá cada vez mais diminuindo, que a gente pode ter risco até de ter sede, né? Porque até agora os cientistas não desenvolveram nenhum método de coisar água, né? Porque a água a gente tem que valorizar para poder ter ela no futuro. Isso. Vocês têm que proteger a água. Como é que nós vamos proteger a água? Você tem uma ideia? Pra gente proteger a água, na minha opinião, eu acho que a gente devia passar mais a ter esse conceito de que antes a gente podia fazer coisas no rio que a gente não pode mais hoje em dia. A gente tem que ter uma consciência desde cedo, devemos cuidar da água, ao invés de desperdiçá-la. Antigamente, eu lembro que muita gente, antes de falar, falavam até na televisão, quando você estiver escovando os dentes, desliga o chuveiro, lava os olhos rápido, pra não cair, pra não desperdiçar água. Não deixa a descarga muito tempo, não aciona a descarga por muito tempo, porque você gasta gasta muitos litros de água. Então, seria mais conscientizando desde menores que as crianças, porque como a gente é a próxima geração, a gente vai cuidar do mundo assim que vocês partirem, a gente vai estar no comando, então a gente já tem que ser conscientizado desde cedo de como a gente tem que cuidar da água e preservar tudo ao nosso redor.
Você quer falar alguma coisa? Agora, Quer me observação. perguntar alguma coisa, professor? Então, eu moro em Mogi das Cruzes, né? E lá a gente ainda tem vários, como fala, represas que ainda abastecem a região ali do Alto do Tietê e alguns locais, se não me engano, de São Paulo também. Nos últimos anos ela está secando e inclusive tem gente morando, né, próximo da represa porque Poluindo. exatamente. Ainda tem peixes porque tem até um pesqueiro próximo de algumas represas, pessoas nadam, assim tem uns laguinhos assim, né, que as crianças ficam brincando ainda. Lá nós temos um parque que eu fiz um curso lá e eles falaram, a gente fechou o parque, porque aqui a gente tem uma nascente para cuidar desse parque, né? As pessoas que vêm, né? Se abrir esse parque para a população, as pessoas que chegam, elas poluem aquele espaço, não cuidam, então eles tentam fechar o parque para preservar essa nascente e a biodiversidade ali, porque ainda tem algumas espécies raras, né, de animais, e eles tentam, né, porque, como o senhor disse, né, essa indústria aí dos prédios, condomínios de luxo, principalmente lá em Mogi, eles conseguiram ainda uma parte, né, assim, privilegiada, onde alguns animais silvestres sempre estão nesse condomínio, né? Inclusive, aonde eu moro também, aparece águias, cobras, porque é próximo dessa área de preservação que está sendo devastada aos poucos, com autorização do poder público, o que não deveria estar acontecendo, né? Mas, infelizmente, acontece. Veja que maravilha, né? O Tietê nasce um pouquinho para cima lá de onde você mora, de Mogi, né? A nascente ainda está limpa, mas já em Mogi ele já está poluído, já não está vivo em Mogi, né? E se você andar menos de 10 quilômetros, você vai encontrar as nascentes do Paraíba. O Tietê vem para o oeste e o Paraíba vai para o leste, atravessa São Paulo, pedaço de Minas Gerais, Rio de Janeiro, vai desembocar a 800 quilômetros no Atlântico lá em cima. Veja, né? Era o caminho natural. O país foi povoado e ocupado através dos rios, né? E se você pega um barco no Tietê, eu falei, o Tietê vai para o leste, ele vai desembocar no Paraná, né? E o Paraná vai lá para o Oceano Atlântico, no sul, lá na fronteira com a Argentina. Isso é o país dos mais privilegiados. E nós somos um país de automóveis, né? Você tem que ir de ônibus ou de avião, quer dizer, de transportes caríssimos, não tem um barco para te levar por esses rios maravilhosos que nós temos. Não é maluco isso? E agora, uma observação final que eu vou fazer. Bom, na minha opinião, um pequeno gesto que podemos fazer, por exemplo, a água ela faz parte do meio ambiente. E o meio ambiente interfere, por exemplo, em a gente, quando a gente vai escovando dentes, desligar a torneira, coisas que a gente aprendeu no segundo ano. Essas coisas sempre aprendemos. Essas coisas que fazemos, por exemplo, o meio ambiente, ele interfere em todas essas coisas. Na água, na natureza, no desmatamento, por exemplo, a extinção das abelhas. Também é causada pelo desmatamento, que arrancam muitas árvores lá do Rio Amazonas. E elas precisam lá da floresta, certo? E é isso. Então, eu acho que nós, que fazemos parte da sociedade, somos cada um cidadão. Se a gente ficar em pequenos gestos, no futuro teremos um futuro melhor, com água, com comida boa e não passaremos necessidade. E é isso, galera. Desculpa aí a demora. Foi mais uma entrevista espetacular do Imprensa Jovem, aqui na Conferência de São Paulo, com o jornalista Paulo Conabrava Filho. E muito obrigada pela sua participação. Sua participação foi muito especial para nós. A Imprensa Jovem agradece. Eu que fico muito contente, agradeço vocês terem me dado essa oportunidade de contar um pouco
né, esse problema, discutir um pouco esse problema da água com vocês. Né? E vamos cuidar da nossa água. Bora cuidar da nossa água.